Pensa que o universo é só um monte de estrelas, planetas e galáxias bonitinhas? A gente acha que já entendeu o básico, mas a verdade é que estamos muito enganados. Existem fotos tiradas pelos nossos melhores telescópios que simplesmente não fazem sentido. Imagens que tiram o sono dos astrônomos e quebram tudo o que a gente pensava que sabia sobre a física. Se prepara para ver o que eles viram. O universo, na maior parte do tempo, não está nem aí pra gente. É um lugar gigante, silencioso e indiferente. Mas de vez em quando ele resolve mandar um oi da forma mais bizarra possível. E não estou falando de teorias malucas ou simulações de computador. Estou falando de imagens reais que foram capturadas, analisadas e que nos deixaram com muito mais perguntas do que respostas. Neste vídeo, a gente vai mergulhar em 5 dos fenômenos mais inexplicáveis que a ciência já registrou. Pode acreditar, o universo é bem mais estranho do que você imagina. Mistério 1. Os anéis fantasmas do cosmos. Vamos começar com um mistério que surgiu do nada. Imagina só, você aponta um radiotelescópio para o céu e encontra anéis. Círculos fantasmagóricos gigantes, que os astrônomos chamam de círculos de rádio estranhos, ou ORCs. Descobertos em 2019, esses negócios são colossais. Um anel desses pode ter mais de 1 milhão de anoslas de diâmetro. Isso é tipo 10 vezes o tamanho da nossa própria Via Láctea. O mais bizarro, eles são completamente invisíveis para telescópios normais. Você não vê em luz visível, infravermelho, nem raios-x. Eles só aparecem quando a gente olha o universo em ondas de rádio. É como achar uma pegada de dinossauro na areia, mas não existe dinossauro nenhum que possa ter feito aquilo. O que diabos criaria uma coisa tão gigante e ao mesmo tempo tão etérea? As teorias são tão malucas quanto os anéis. Uma ideia é que sejam ondas de choque de eventos absurdamente violentos que rolaram há bilhões de anos. Pensa na fusão de 2 buracos negros supermassivos, ou numa galáxia inteira explodindo e mandando essa onda pelo espaço. Outra possibilidade é que sejam ventos superpotentes soprando de uma galáxia no centro, criando essas bolhas. Mas nenhuma teoria explica tudo direito. Algumas simulações até criam o formato do anel, mas não conseguem explicar por que ele brilha tanto em rádio. Pistas bem recentes e ainda um pouco debatidas podem ter encontrado emissões de raios X ligadas a um desses ORCs, o que reforça a ideia de que eventos violentos como fusão de galáxias estão por trás disso. Mesmo assim, a verdade é que, por enquanto, os ORCs continuam sendo um dos maiores quebra-cabeças da astronomia. Um sussurro fantasma no vazio do espaço que a gente ainda não sabe o que significa. Mistério 2. A explosão cósmica, apelidada de Avaka. Se um anel fantasma gigante já é estranho, o que você me diz de uma explosão que apareceu do nada, brilhou 100 vezes mais que uma supernova normal e sumiu em poucos dias? Em junho de 2018, foi exatamente isso que os astrônomos viram. O nome oficial do evento é AT2018Cal, mas ele rapidinho ganhou o apelido de Avaka. Essa coisa a 200 milhões de anos-luz daqui não se parecia com nada que a gente já tinha visto. Supernovas normais levam semanas, até meses, para chegar no brilho máximo e depois apagar. Avaka foi o oposto, super rápida e brilhante pra caramba. Esse novo tipo de evento ganhou um nome oficial, Transiente Óptico Azul Rápido e Luminoso LF-Bild. De lá pra cá, só achamos alguns outros parecidos, que ganharam apelidos tão bons quanto, tipo o Camelo e o Diabo da Tasmânia. O que está causando essas explosões tão violentas e passageiras? A primeira suspeita era uma supernova fracassada, uma estrela gigante que colapsa para virar um buraco negro e é devorada por ele de dentro para fora. Outra ideia era uma estrela sendo rasgada por um buraco negro. Só que uma análise mais detalhada da luz de Avaka deixou o mistério ainda maior. A explosão não foi redondinha, como a maioria. Ela foi totalmente assimétrica, se expandindo num formato achatado, quase como uma panqueca cósmica.
Esse formato simplesmente não bate com os modelos que a gente tem. Isso sugere que o motor por trás dos F-Bots é um processo físico totalmente diferente do que conhecemos. A vaca não só nos deu uma imagem esquisita, ela abriu uma categoria inteiramente nova de desastres cósmicos que a gente mal começou a entender. A gente está só na metade da nossa turnê pelo zoológico de esquisitices do universo. Se você está curtindo essa viagem pelos mistérios que desafiam a ciência, já deixa aquele like no vídeo. Ajuda demais a gente a continuar trazendo as histórias mais incríveis do cosmos para você. Mistério 3. A barreira invisível no coração da Via Láctea. Agora, vamos trazer o mistério para mais perto, para o centro da nossa própria galáxia. O coração da Via Láctea é um lugar caótico, dominado pelo nosso buraco negro supermassivo, o Sagitário A. Ele funciona como um acelerador de partículas gigante natural, jogando raios cósmicos, que são partículas de altíssima energia para todo lado. Essas partículas criam o que os astrônomos chamam de mar de raios cósmicos, que deveria ter uma densidade igual em toda a galáxia. Pelo menos, era o que a gente achava. Observações recentes mostraram algo que não deveria estar lá. Uma barreira bem na borda da zona molecular central. Uma região cheia de gás e poeira no núcleo da galáxia. A quantidade de raios cósmicos simplesmente despenca. É como se tivesse uma parede invisível que não deixa as partículas do mar entrarem, enquanto o próprio centro continua acelerando e cuspindo as suas... Então, que barreira é essa? Ninguém sabe ao certo, mas a principal suspeita é o magnetismo. Pode ser que campos magnéticos muito mais fortes ali no centro estejam desviando os raios cósmicos que vêm de fora. Outra chance é que ventos poderosos empurrados pela atividade do nosso buraco negro estejam agindo como um escudo, soprando para longe qualquer partícula que tente entrar. Essa barreira misteriosa mostra que o centro da nossa galáxia é um ambiente muito mais complexo do que a gente pensava. É um ecossistema cósmico com regras próprias, controlado por forças invisíveis que agem como porteiros, decidindo quem entra e quem sai. Isso prova que, mesmo no nosso quintal galáctico, ainda tem muita coisa que desafia o nosso entendimento. Mistério 4. A hélice de DNA cósmica, buracos negros, são famosos por engolir tudo, mas eles também criam algumas das estruturas mais espetaculares do universo. Os jatos relativísticos são feixes de plasma e partículas que eles disparam a velocidades próximas à da luz. Por muito tempo, a gente imaginou esses jatos como colunas retas e poderosas. Só que uma olhada bem de perto no jato do buraco negro. M87, o primeiro a ser fotografado, revelou uma coisa bem mais estranha. Usando uma rede de radiotelescópios, os astrônomos fizeram uma imagem 3D do campo magnético que dá forma a esse jato. E o que eles viram foi uma surpresa. O jato não é reto. Ele é torcido numa estrutura de dupla hélice, que lembra assustadoramente uma molécula de DNA. Essa hélice cósmica é criada pelo campo magnético do buraco negro, que se enrola como um saca-rolhas gigante no espaço. O plasma que vem do disco de matéria em volta do buraco negro é forçado a seguir essas linhas magnéticas, desenhando esse formato icônico. Os cientistas já desconfiavam disso, mas essa foi a primeira vez que a gente viu essa estrutura com clareza, confirmando a geometria. E essa imagem não é só bonita, ela é essencial para a gente entender como os buracos negros afetam as galáxias onde vivem. Esses jatos, moldados por campos magnéticos torcidos, carregam uma energia absurda para o espaço, influenciando a formação de novas estrelas e a evolução de galáxias inteiras. E não é doido pensar que o mesmo formato que traz a vida aqui na Terra aparece em um dos lugares mais violentos do universo? É um lembrete de como as mesmas leis da física criam padrões complexos em escalas que a gente mal consegue imaginar. Mistério 5. A realidade distorcida pelas lentes cósmicas. Até agora, a gente viu estruturas e eventos, mas talvez a imagem mais estranha do espaço não seja um objeto, e sim a própria realidade sendo distorcida. Primeiro, um fenômeno rápido.
Pareidolia é a mania do nosso cérebro de ver padrões, tipo rostos e objetos, em coisas aleatórias. O espaço está cheio disso. A gente vê a mão de Deus numa nebulosa, ou o famoso rosto em Marte, que por décadas alimentou teorias da conspiração. São só ilusões, jogos de luz e sombra. Mas e se eu te dissesse que existe um fenômeno cósmico que distorce a realidade de verdade? O nome dele é lente gravitacional. Previsto por Einstein, isso acontece quando um objeto com muita massa, tipo um aglomerado de galáxias, curva o tecido do espaço-tempo. A luz de uma galáxia distante, ao atravessar esse espaço-tempo curvado, é desviada como se passasse por uma lente gigante. O resultado é uma das visões mais surreais do cosmos. Uma única galáxia pode aparecer como várias imagens, ou como arcos esticados, ou até como um círculo perfeito chamado Anel de Einstein. A gente não está vendo uma ilusão, estamos vendo a mesma galáxia em vários lugares ao mesmo tempo, com a imagem ampliada e deformada pela gravidade. É a natureza nos dando uma lupa cósmica, que nos deixa ver galáxias que, de outra forma, seriam fracas demais para detectar. E essas lentes são mais do que imagens esquisitas, elas são uma ferramenta. Estudando o nível da distorção, os astrônomos conseguem mapear onde está a matéria escura, a substância invisível que forma a maior parte do universo. A força da lente é muito maior do que a matéria que a gente vê poderia causar. O que prova que essa matéria misteriosa existe. Então, talvez a imagem mais estranha seja aquela que nos mostra a realidade sendo dobrada sobre si mesma, revelando o invisível e nos lembrando que o que a gente vê é só uma pequena parte da história, de anéis fantasmas, do tamanho de 10 galáxias a barreiras invisíveis, no nosso próprio lar, de explosões, em formato de panqueca, a jatos que imitam o DNA. E, finalmente, a própria realidade sendo dobrada pela gravidade. Essas imagens provam que toda vez que apontamos um telescópio para o céu, a gente tem a chance de achar algo que vira de cabeça para baixo, o que pensávamos saber. O universo não é só um lugar de beleza calma, é um lugar de estranheza profunda, cheio de segredos, só esperando para serem descobertos. Cada uma dessas imagens é um convite para a gente ser mais curioso, para continuar explorando e para nunca, jamais, parar de fazer perguntas. Para não perder nossas próximas viagens pelos mistérios do cosmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você fica sabendo, antes de todo mundo, quando a gente decifrar o próximo enigma do universo. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas imagens mais mexeu com a sua cabeça? Qual delas você achou a mais bizarra e inexplicável? Me conta tudo aqui nos comentários.